é o Fernando Emílio Ferraz Santos, ele é médico homeopata e presidente da Fundação Espírita Allan Kardec em Juiz de Fora. Fernando, seja muitíssimo bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todos os companheiros que estão acompanhando. Vamos ligar aqui. É um grande prazer estar com vocês todos aí, saudações aí desse 11 horas da manhã, né? E vamos começar então o texto de hoje, que eu trouxe um tema chamado resiliência. Eu espero que todos gostem, eu acho que tem muita coisa a ver com o nosso dia a dia, tem muita coisa a ver com o que nós estamos passando hoje também com esse processo da pandemia, mas tem a ver até mesmo com sermos espíritas, né? O que a resiliência ensina para a gente? Onde nós encontramos isso? Nos ensinos dos companheiros espirituais, dos livros espíritas, do nosso dia a dia também, a respeito desse assunto. Então vamos abrir aqui a tela para vocês. Estão vendo a tela? Sim. Então, tá bom. Como vocês viram, essa figura é muito sugestiva, muito emblemática, né? Num solo ressequido, né? A vida sempre busca ressurgir, né? Sempre busca aparecer, mesmo sem a água, sem nutriente, muitas vezes, ou mesmo no nosso caso, às vezes mesmo sem soluções, sem condições, mas a vida continua, a vida não para, né? Vamos primeiro fazer uma diferenciação, uma conceituação a respeito da resignação e da resiliência, que eu acho muito importante a gente termos esses conceitos também. A resignação, ou ainda a aceitação, na espiritualidade, na conscientização e na psicologia humana, geralmente se refere a experienciar uma situação sem a intenção de mudá-la. A aceitação não exige que a mudança seja possível ou mesmo concebível. Buda já falava, né? Na verdade, ele fala, até hoje a mensagem está viva, né? Para que para o homem tenha paz, para que o homem tenha serenidade, tenha evolução mais tranquila, ele tem que entender duas coisas. A primeira é a impermanência. Nada aqui neste planeta é permanente. Tudo é temporário. Nosso corpo é temporário, a natureza é temporária, vai se modificando, as coisas se modificam, vão evoluindo. Então, com isso, já é um consolo e uma conformação para nós, já que tudo é temporário, o ensino de Buda é para que acumular coisas que não vamos poder carregar com a gente. Para que acumular coisas, posses, e nós não vamos carregar isso. Que nós devemos entender que o suficiente é o que a gente tem aqui para sobreviver com um pouco de conforto, tranquilidade, sem exagero, sem supérfluo. E a segunda coisa que ele fala é da aceitação, né? A resignação, essa aceitação. Não é aquela aceitação que a pessoa senta no meio-fio, cruza o braço, olha para cima e fala, Deus quis assim, que seja o que Deus quiser. Não. Aceitação no sentido de compreensão, no sentido de entender o que está acontecendo e de entender a mensagem, as informações que a vida está trazendo para nós. A resignação é frequentemente aconselhada quando uma situação é tanto ruim quanto imutável, ou quando a mudança só é possível a um grande preço ou risco. Então, nesse caso da resignação, é quase que uma conformação. Aconteceu, não tem como mudar, o que eu vou fazer com isso, né? Que essa informação, o que se faz com isso? Então, é a situação da resignação. A resiliência já é um pouco diferente. O termo original da resiliência, ele significa resistência ao choque ou à propriedade pela qual a energia potencial armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão incidente sobre o mesmo. Um exemplo clássico, se nós pegarmos uma régua, essa régua de plástico de 30 centímetros, 20 centímetros, e envergá-la um pouco,
quando nós soltarmos, ela vai voltar à sua posição original. Isso é resiliência, é a resistência ao choque, né? Quando cessa a tensão, esse corpo deformado é devolvido à sua posição original. Quando você pega um elástico, estica um elástico, a sua resiliência faz com que, quando você o solte, ele volte à sua posição normal, sua posição natural. Isso na física, né? É resiliência. É a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, é o resumo do que foi apresentado aí, certo? A psicologia, ou até mesmo dentro da psiquiatria, né, mas principalmente a psicologia, adaptou, né? Ela tomou essa imagem emprestada da física e definiu a resiliência como a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choques, estresses, etc., né? Sem entrar em surto psicológico. É o indivíduo que tem uma flexibilidade, uma capacidade maior de sofrer situações de choque, de estresse, de traumas, etc., sem que com isso precise entrar numa situação patológica, de um surto, ou de um processo até doentio mesmo, que seja uma somatização, um comportamento físico alterado. Então, a partir do momento que nós entendemos e emprestamos essa imagem, né, da física, nós vamos entender que essa capacidade que nós temos da superação, que é o sinônimo na psicologia da resiliência, né? A superação é muito importante para que nós possamos dar continuidade ao nosso processo reencarnatório, dar continuidade ao nosso processo evolutivo pessoal e muitas vezes até influenciar aqueles que nos cercam, o nosso entorno, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, nossos comportamentos. Assim entendido, pode-se considerar que a resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. A partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de, como é que se fala no popular, de fazer do limão a limonada, transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, isso é uma arte, né? Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer, que a vida sempre nos traz situações no dia a dia que nós temos que aprender a superar. E se não conseguir superar tudo, pelo menos adaptar para que a situação aconteça da melhor maneira possível, com menos traumas, menos estresse, menos situações conflitantes ou aflitantes, né? Então, definindo finalmente, capacidade de superar dificuldades e transformar os fatos negativos em desafios. Porque desafios são coisas que nós podemos conquistar, nós podemos vencer. Quando nós falamos que uma coisa é difícil, inconscientemente nós estamos aceitando que aquilo quase que não tem solução. Quando fala assim, essa prova é muito difícil, esse concurso é muito difícil, a palavra difícil traz um componente negativo muito forte para os nossos arquétipos, né? Para as nossas ideias. Se nós transformarmos o difícil em desafio, é diferente, porque o desafio é conquistável. Por isso que usa-se esse termo desafio. Então, repetindo, resiliência, resumindo, né, capacidade de superar dificuldades e transformar os fatos negativos em desafios que podem ser conquistados ou, pelo menos, vencidos em parte. Repetindo, Van Stendel, em 1994, ele também define que a capacidade de uma pessoa ou sistema social de enfrentar adequadamente as circunstâncias difíceis ou adversas, porém de forma aceitável. É mais um conceito, né, psicológico, né, da resiliência, a capacidade que nós temos, né, de superarmos, de enfrentarmos. Existe no livro Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, o capítulo 5, chama-se Enfrentamentos. É um capítulo que realmente mexe com a gente, porque mostra-nos que não adianta, tem que enfrentar a situação, tem que ir, e não adianta deixar para depois, porque vai aumentando o problema, né? Ainda temos que a resiliência é a capacidade humana de superar tudo, tirando proveito dos sofrimentos inerentes às dificuldades.
O resiliente é aquele que recupera-se e molda-se a cada deformação, que é obstáculo situacional. Essa deformação é um obstáculo, né? Então, a partir do momento que nós enfrentamos uma situação diferente do nosso cotidiano, da nossa rotina, já começamos a encontrar algum obstáculo. E muitas vezes as situações são de imediato, são circunstâncias urgentes e que nós não estávamos esperando acontecer. O modo como reagimos, o modo como nós enfrentamos essas intempéries, essas dificuldades, e o modo como solucionamos isso ou não é que vai nos dar capacidade de resiliência. Lembrando que resiliência ela é individual, cada um tem um modo de fazer, de entender, de enxergar, e a resiliência não é uma qualidade que seja igual para todo mundo. Assim como outras qualidades e virtudes que nós possamos ter, não são iguais em todo mundo. Cada um tem uma maneira de mostrar, de reagir, de enfrentar. E isso depende da preparação, depende da experiência que traz daquela reencarnação, depende da experiência da bagagem espiritual que traz de outras reencarnações. Isso tudo tem influência. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. Estamos batendo bastante no conceito para que a gente possa afirmar bem o que significa, porque isso é importante, mais para frente nós vamos relembrar disso. É importante termos em mente o significado, a conceituação e cada nuance de cada desses conceitos que estamos trazendo, pegos em vários autores diferentes disso aqui. Então, vocês lembram da mitologia do Sísifo, né? Que carrega uma pedra até o alto do monte, para chegar lá a pedra rola, ele tem que levar. Isso é o destino dele, vamos dizer assim. Ele tem que toda hora subir com a pedra e a pedra rola. Então, o resiliente desenvolve a capacidade de recuperar-se e moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio. Essa palavra aqui é uma palavra-chave, moldar-se novamente, né? Capacidade de recuperar-se e moldar-se. É uma adaptação a cada situação. Porque muitas vezes o obstáculo, o processo é o mesmo, aparentemente, mas pode ser o mesmo, mas a gente pode mudar a maneira de enxergá-lo, de vê-lo. Nós temos que nos moldar à situação. Há um preceito da neurolinguística que diz que enquanto nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que sempre fizemos, vamos obter os mesmos resultados que sempre obtivemos. Se quisermos resultados diferentes, temos que agir diferentemente ou arranjar uma estratégia diferente. E isso é uma resiliência, isso é uma mudança de atitude, é uma adaptação, esse moldar-se novamente. Quanto mais resiliente for o indivíduo, haverá menos doenças e perdas, e mais desenvolvimento pessoal será alcançado. Com isso, com esses conceitos, né, com esse raciocínio que estamos seguindo, né, nós estamos fechando, nós estamos aprofundando e concretizando esse conceito de resiliência, essa ideia, essa imagem que precisa ter do resiliente, que isso é muito importante. Essa imagem é muito interessante, foi de um vídeo que eu assisti, eu fiz um screenshot dele. É um casal de dançarinos em que ele tem uma das pernas e ela só tem um braço, só tem o braço esquerdo. E eles dançam maravilhosamente bem, eles fazem um passe, uma coreografia, claro que feita para eles, né? Mas assim, a dança muito bonita. E vem esse conceito, então, a continuação do conceito, né? A resiliência é, antes de tudo, a resultante de qualidades comuns que a maioria das pessoas já possui, mas que precisam estar corretamente articuladas e suficientemente desenvolvidas. Então, são qualidades que nós todos temos. Nós já temos, nós não temos só defeitos, nós temos muitas virtudes, e muitas até em potencial para aflorarem realmente, né? Então, nós precisamos, à medida que sermos resilientes, de colocar para fora realmente o que é de melhor em nós. E esse melhor não tem que ser o perfeito, ele tem que ser para aquele momento que seja o bom. Ele tem que ser o que é bem utilizado naquele instante. E aquele indivíduo, por exemplo, que está num momento de irritação, de raiva, no que for, uma situação
que há de explodir, ele prefere muitas vezes sair de onde está, sair geograficamente da situação que está, sair um pouco para respirar um pouco mais, quem sabe fazer uma oração para entrar em sintonia melhor com os amigos espirituais, para que este processo de explosão que poderia ter com raiva, com ódio, que poderia surgir até mesmo uma atitude inconsequente, de consequências muito ruins, essa saída estratégica, vamos dizer assim, vai fazer com que esse processo resiliente alivie uma situação que virou uma tragédia, uma catástrofe. Quem sabe, muitos crimes, Joana de Angelis fala isso, muitos crimes poderiam ser evitados se alguém tivesse a possibilidade ou necessidade, ou mesmo bom senso, de fazer o que nós falamos agora, de sair da situação, pensar um pouco, entrar em oração e voltar para resolver a situação. Isso está no livro Vida Feliz. Ele ensina muito isso lá. Isso é um processo de resiliência, isso é um processo de superação de uma situação que aparentemente ia trazer muito prejuízo, né? A habilidade de resistir e contornar crises pode ser treinada, estimulada, que esse que é o lado bom da coisa. Isso não é uma coisa que vem geneticamente. Quando o espírito reencarna pronto para ser resiliente. De maneira alguma. A resiliência ela é adquirida, ela é conquistada. As nossas virtudes são adquiridas e conquistadas, não são de graça, assim, não vêm de graça. E se uma pessoa já tem a capacidade da resiliência desde a infância, por exemplo, não é porque ela adquiriu da infância dos pais, não, porque a sua bagagem espiritual já traz essa qualidade, já traz essa característica que foi conquistada com o tempo. Enfrentando problemas, né? Essa Kelly Young, uma americana, não sei se é famosa aí para vocês, né? Ela lida muito com gestão de empresas, gestão de negócios, e ela diz assim que o problema não é o problema é a sua atitude com relação ao problema. Isso tem muito da neurolinguística, que a neurolinguística ensina para a gente. A informação, ela chega. Agora, o que nós vamos fazer da informação que é o nosso problema. O que nós vamos fazer com a informação que a gente recebe? Existe um texto, se não me engano, dos evangelhos apócrifos, que eu não lembro de que estava escrito qual desses evangelhos, em que Jesus ensina que não é a desgraça que mata o homem, é o que o homem faz da desgraça que acontece. Então, o que nós fazemos da informação é que é a situação, né? Então, é por isso que ela diz que o problema não é o problema em si mesmo, é o que nós vamos fazer com ele, né? Não adianta brigar com problemas, é preciso enfrentá-los para não ser destruído por eles, resolvendo-os rapidamente de maneira certa ou errada. A gente pode até tentar resolver de maneira equivocada, mas pelo menos a estratégia foi mudada. A maneira de agir foi diferente do lugar comum. Tentou-se uma estratégia diferente. Não deu certo? Faz o que o terceiro preceito da neurolinguística ensina, né? Não existem fracassos. Existem experiências com resultados diferentes do que a gente esperava. Então, não deu certo, tenta de outro jeito. Não deu certo, tenta de uma hora de acertar. E cada vez que a gente erra e procura acertar, a gente já tem um know-how, a gente já tem uma experienciação que nos traz mais segurança para fazer com outros modos, de outra maneira. Problemas são como bebês, só crescem se forem alimentados. Muitos deles resolvem-se por si mesmos. Foi uma analogia interessante, pesquisei. Claro que isso não é absoluto, é um processo relativo, né? Mas não deixa de ser uma verdade, né? Quanto mais deixa-se um problema alimentado, ele vai crescer. Também tem outra situação que nós pensamos, que imaginamos também, que também é da neurolinguística e da neurociência. Se você ficar pensando no problema o tempo todo, você só vê problema na sua frente, e o problema cresce. Tem que se buscar solução, não buscar o que vai resolver aquela situação. Claro que tem situações que aparentemente quase que não tem solução, ou a solução é muito pouca, não tem muita alternativa. Se não tem, não tem. Fazer o quê?
mas procura-se fazer da melhor maneira, né? Os orientais é que dizem, nesse momento, se um problema tem solução, solucionado está. Se ele não tem solução, solucionado está. Não tem solução, não tem. Faça o que se pode. Né? Mas quando você os soluciona de forma inadequada, eles voltam. Dão-lhe uma rasteira e aí sim, você os anula corretamente. Foi o que nós dissemos agora. Não deu certo uma maneira, não deu certo a outra. Uma hora a gente vai ver o jeito correto de resolver. Na volta deles, nós vamos anular corretamente, nós vamos resolvê-lo corretamente. A transformação da interrogação para a exclamação, que é a solução do problema. A felicidade não é a ausência de problemas. A ausência de problemas é o tédio. A felicidade são grandes problemas bem administrados. É uma questão muito interessante, essa é uma maneira diferente de ver, né? O tédio, a rotina tediosa, a rotina negativa, a falta de perspectiva, a falta de opção, isso que é problema. Não é a felicidade é como se resolve isso, como se vence essa situação. São grandes problemas bem administrados. É uma outra maneira de enxergar tudo aquilo que a gente vem falando até agora. E nós vamos ver que há termos concernentes à resiliência. São coisas paralelas que é importante a gente entender isso. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir o que se sentiria caso se estivesse no seu lugar. É um processo da empatia. E existe o respeito, ou então a aceitação incondicional, que é a capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhe sejam colocadas quaisquer condição e sem julgá-lo pelo que ele é, sente, pensa, fala ou faz. Isso é muito complicado para a gente, e nós estamos no nível evolutivo ainda, que nós estamos sempre com o pé atrás em relação às outras pessoas, né? Mas a gente já pode começar a praticar esse respeito cada vez com mais qualidade, né? Cada vez com mais profundidade. A congruência é a capacidade de ser real, de se mostrar ao outro de maneira autêntica e genuína, expressando através de suas palavras ou atos seus verdadeiros sentimentos. É aquilo que a gente fala do indivíduo, quando o indivíduo é autêntico, quando ele é o que é, ele mostra o que é. Isso é chamado de congruência, né? A confrontação é a capacidade de perceber e comunicar ao outro certas discrepâncias ou incoerências em seu comportamento. É a distância entre o que ele fala e o que ele faz, entre o que ele fala e o que ele é na realidade, entre o que ele fala e o que mostra. Isso é a confrontação. E a concreticidade é a capacidade de decodificar a experiência do outro em elementos específicos, objetivos e concretos, para que ele possa compreender sua experiência, às vezes confusa. A psicologia usa de todos esses conceitos para poder dar um caminho para os seus pacientes, né? Dar um caminho, uma maneira de entender-se melhor, né? Porque ele que vai ter que agir, né? Mas pelo menos que ele possa entender essas definições no sentido do diálogo, no sentido da conversa, e ele possa escolher realmente e entender realmente o que possa estar acontecendo naquela sua fase da vida. Um traço comum das pessoas resilientes é a tolerância a mudanças. Elas entendem que os imprevistos fazem parte da rotina e, por isso, não perdem o controle diante da primeira dificuldade. Essa é o resiliente que realmente está aprofundando a sua qualidade, né? Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ou seja, à medida que o indivíduo está sendo mais resiliente, ele está sendo mais conformado, está sendo um conformado que não se acomoda, um conformado que busca soluções, é um conformado que busca evoluir. É isso que nós entendemos, que nos processos reencarnatórios, nós temos uma ideia de que nós estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ir para frente, aprendermos com as dificuldades, né? E Joana de Ângeles nos ensina muito isso. Um indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Essa força para o crescimento aure a ele, o espírito, na realidade de si mesmo,
íncita nos painéis profundos da sua essencialidade. Quer dizer, nós temos isso dentro de nós, isso está íncito em nós. Não é? Nós temos experienciações de várias e várias reencarnações que nos mostraram coisas positivas, mas que nós não tivemos a hombridade, a dignidade ou a coragem para assimilarmos. Um exemplo clássico, vamos supor que nós estivemos à época de Cristo reencarnados e tivemos contato com as palavras de Cristo. E hoje, depois de 2000 anos, estamos tendo a coragem de assumi-las e vivenciá-las. É claro que é só um exemplo que eu estou dando, mas isso é possível acontecer. Porque, apesar de termos tido contato, está dentro de nós essa realidade que ela fala, insta nesses painéis profundos, mas nós não aproveitamos e não tivemos a coragem de fazer as mudanças necessárias. Né? Assolado, perseguido por fatores inditosos, arrojado a situações perniciosas, mesmo assim, o homem é responsável pela sua acomodação tácita ou pelo empenho de superação das injunções, que devem funcionar como valiosas experiências para a fixação do dever nobre, do bem atuante nos painéis da sua mente encarnada. Eu coloco em destaque o que eu acho esses chamados de negritos, né? São eu que coloco, no caso aqui é um branquito, né? Minha brincadeira. Eu coloco aqui o mais importante da frase quando fala: o homem é responsável pela sua acomodação tácita ou pelo empenho de superação das injunções. Isso aí é resiliência. O que ela quer dizer é que isso aí é resiliência. O homem pode simplesmente se acomodar e ficar assim, a vida quis assim, deixa para lá, ou então, não, peraí, deixa eu empenhar que eu vou superar isso tudo. O obstáculo vem, mas eu vou vencer. Não tem uma expressão espanhola, né, que fala assim, que venga o touro, quer dizer, quando o toureiro fala que venha o touro, né, se tem que enfrentar, vamos enfrentar mesmo, está na hora, né? Então, não é para ficar com esse processo de acomodação tácita, como ela disse. Eu peguei bastante Joana de Anjos, porque ela é muito desse lado psicológico, né? E peguei vários livros dela para poder colocar isso para a gente. E ela fala do ser emocional. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele encara. Ou seja, não é o que o indivíduo fala, não é o que o indivíduo faz, né? Não é só o que ele mostra aparentemente que é a circunstância da responsabilidade, é como ele age, é como faz, como interpreta, né? Ele fala da encara, né? Como interpreta uma situação, o que ele entendeu daquela situação, que atitude que ele vai tomar, que aquela pessoa vai fazer para que ele possa enfrentar aquela situação. Com que olhos que está enxergando aquela situação. Porque muitas vezes a gente enxerga uma situação com os nossos olhos estão acostumados com um modelo de entendimento, um modelo de vida que às vezes a gente não tem como enxergar outra situação. Uma pessoa que está fora da situação pode enxergar melhor do que nós. Vocês todos sabem, é como aquele comentário que se faz, duas pessoas jogando xadrez. Uma pessoa chega, às vezes, em questão de pouco tempo, tem uma jogada aqui que vocês não viram, que vai dar um mate aqui. Claro que eles vão bater nele, mas ele viu uma coisa que os dois não estavam vendo. Né? A solução estava ali, mas quem estava no meio da situação, no estresse do processo, não estava enxergando. Então, por isso que a Joana fala, é a forma pessoal como encara, como é que... Aí um processo de terapêutica psicológica, às vezes, conforme o caso, até psiquiátrica, mas na maioria das vezes, nós que somos espíritas, que dentro dos conhecimentos, dentro dos estudos do espiritismo, a gente vai encontrar isso aí também. E o espiritismo nos ensina uma maneira melhor que nós estamos tendo atualmente de enxergar e fazer as coisas. Joana de Anjos, como repetindo, ela fala isso na sua série psicológica, o tempo todo, né? Da questão do autodescobrimento, da questão do autoburilamento, né? Essa autoconscientização é que vai dar essa capacidade resiliente maior em cada um de nós. Cumpre desse modo ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais somos, né? A canalização dessa força dinâmica
para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Repetindo, autossuperação, a resiliência. Né? Cumpre a todos nós, que somos seres essencialmente emocionais, canalizar essa força, canalizar esse processo para a superação, para vencer essas dificuldades. Por isso que nesse livro que eu falei do enfrentamento, nós chamamos de triunfo pessoal. É um triunfo nosso. Nós estamos buscando o triunfo, o vencimento de nós mesmos, não do outro. Né? Cada um tem que buscar o vencer a si mesmo, conhecer a si mesmo. Então, nesse processo de autossuperação, ela vem nos mostrando nas entrelinhas que o caminho é esse, que foi o caminho dela, que é o caminho de todo mundo. A justiça de Deus nos mostra, nos ensina, que ninguém é diferente, ninguém passa, ninguém é privilegiado. Jesus, para chegar no ponto que está hoje, ele passou pelo que nós estamos passando. Foram necessárias quantas e quantas reencarnações em planetas diferentes, em mundos primitivos, depois mundos de regeneração, e vai assim embora, e todos têm que passar por isso. Então, Jesus não foi criado como Jesus na situação que ele já está, ele teve que ter mérito para chegar onde está. Assim como Joana, como Bezerra, no nosso linguajar, né? Bezerra de Menezes, o Emmanuel, todo mundo. E assim outros profetas, outros médiuns, outros grandes nomes do planeta inteiro, né? Não é à toa que se chega a um processo desse. Mas essa autossuperação, ela tem que ser feita em todos os níveis, mesmo no nível em que eles estão. É uma superação para cada coisa. Leon Denis vem nos falar que a resiliência começa justamente quando a dor nos encontra. Quando a dor nos encontra, começa o processo de experienciação da resiliência. Né? Se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Ele vem dizer isso no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a dor, né, é um desafio, é um gatilho, ele é um emulador que nós temos para que nós possamos evoluir. Uma pessoa que não sente dor, seja física, seja moral, seja social, seja o que for, uma pessoa que não tem necessidade, tá? A vida muito bem feita, dificilmente essa pessoa é aquela dedicada, agradecida a Deus, ou que se recorre, às vezes não esquece que é viver o mundo, esquece que nós estamos, como Jesus ensina, nós estamos precisando viver no mundo, mas não ficar à mercê do mundo em nós. Tanto é que ele fala, ele nos ensina, eu venci o mundo. Venceu no sentido, para nos dar exemplo, passamos pelo processo reencarnatório sem que ficássemos pior do que estávamos quando entramos. Esse é o objetivo. O processo da reencarnação é como se fosse uma sala de aula. Uma foi aprovado, vai ter que repetir aquele ano, vai ter que repetir aquela situação, até que seja aprovado e vai galgar níveis superiores de conhecimento e de ação. É assim que a gente adquire o livre-arbítrio. É assim que a gente adquire a liberdade pessoal, que o tamanho do nosso conhecimento nos dá a maior responsabilidade. E a maior responsabilidade nos dá mais liberdade de ação, que é o livre-arbítrio. Quanto maior a responsabilidade de conhecimento de um espírito, maior o seu livre-arbítrio. Quantos de nós já lemos livros espíritas, principalmente de André Luiz, de Emmanuel, livros romanceados ou doutrinários, em que nós temos a informação de espíritos que tomam decisões de afastar o obsessor, tratar o obsessor, não, esse aqui continua, não vão, e tem até casos em que se apressam processos desencarnatórios, como tem casos em que se afastam desencarnações, que é a moratória. Mas de onde vem a autoridade que esses espíritos têm para ter essa possibilidade de atuar na vida ou na morte, na doença ou na saúde que for? É o livre-arbítrio, é responsabilidade, é conhecimento. Mais livre-arbítrio tem, mais condição tem de tomar decisões mais altas aos nossos olhos. Porque isso é experienciação. E a resiliência que tiveram para chegar ao ponto que está foi muito profunda também. Voltamos com Joana lá no autodescobrimento.
À medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, o indivíduo se torna mais perceptível ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente ou mais resiliente, né? Tanto faz. Muito interessante essa frase de Joana, quando ela fala que quando nós entendemos os fenômenos, né? Quando nós temos responsabilidade, né? E a conscientização da realidade desses fenômenos, nós se tornamos mais resilientes, mais conscientes, mais confiantes naquilo que nós entendemos. Eu lembro de um caso que uma senhora que eu tratava no Sistema Público de Saúde aqui do Brasil, no SUS, que vocês conhecem, eu trabalhei lá também, e uma senhora, uma preta, um pouco obesa, né? E já devia estar com seus 50 e poucos anos, e ela tinha 4 filhos, sendo que dos 4, todos os 4 tinham algum problema. Todos os 4 tinham algum problema. Tinha um com síndrome de Down, tinha um com paralisia cerebral, e nasceram 3 garotos com problema. Aí, e o marido dela, um alcoolista, né? E um servente pedreiro alcoolista que mal conseguia emprego, e ela é lavadeira. E quando ela engravidou de novo, na 4ª gravidez dela, quando ela nasceu menina, foi o sonho da vida dela ter uma menina, e essa menina é a que tem a paralisia cerebral. Quer dizer, que família, que sofrimento, né? E o marido, para piorar, o marido abandona, porque não deu conta, abandonou a mulher, e ela ficou com os 4 filhos, numa casinha muito, assim, muito simplesinha, num bairro aqui distante, continuando lavando roupa, e eu a consultava, e eu ficava com vergonha, porque ela falava coisas sempre alegre, sorrindo, não reclamava da vida, e eu me perguntei, mas como é que você vai dar conta disso tudo? Ah, meu filho, eu seguro a mão de Deus, porque se eu estou passando por isso, alguma coisa tem, eu tenho que dar conta. Eu falei assim, mas que coisa é essa que você tem que dar conta? Eu não sei não, filho, não sei, não tem explicação para isso, mas eu sei dentro de mim que alguma coisa eu preciso dar conta. E eu estou indo, Deus me ajuda, Deus não me larga, não. Quer dizer, a fé, a confiança e a resiliência daquela mulher me deixavam envergonhado das coisas, quer dizer, que eu fazia e deixava de fazer. Com tanto problema na vida, ela ainda tinha condição de sorrir, de enfrentar a vida e de achar que é o seguinte, não, o que eu estou passando, quer dizer, era mais espírita que eu, praticamente. Porque eu estou passando é porque eu preciso, eu tenho que dar conta e eu vou dar conta. Como se dissesse assim, ela não tinha religião, mas só acreditava em Deus. É como se dissesse, eu estou no processo reencarnatório, em que eu errei muito, equivoquei muito, já desvirtuei a vida de muita gente, agora estou colocando o caminho de novo aqueles que eu desvirtuei, e eu vou dar conta, porque eu preciso. Só faltou falar assim, né? E a resiliência dela era essa aqui, que deixava a gente meio com vontade de esconder no buraquinho da mesa, ali no furinho da mesa, né? O sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de os defrontar e trabalhá-los corajosamente com os instrumentos da realidade. Está lá no Triunfo Pessoal também. O sofrimento pode ser modificado, dependendo da maneira que a gente enfrenta, da maneira que tem a coragem de transformá-los, transformar o que é sofrimento, o que é sofrimento, transformar em trabalho, transformar em maneira de evolução, de confrontação para enfrentar desafios da melhor maneira, com coragem, né? E os instrumentos da realidade que a gente tem. A partir do momento que nós temos capacidade de perceber isso, a partir do momento que nós temos a capacidade de entender que nós temos condição e capacidade para isso, a coisa vai ficando melhor, a coisa vai ficando mais experiente, a coisa vai ficando com mais... o exercício da situação vai nos dando mais confiança, vai nos dando uma situação de que, bom, a coisa está funcionando mesmo, a coisa vai em frente, né? E isso traz para a gente uma situação de mais confiança. Tem muitos casos, eu já falei para vários companheiros, se fosse escrever um livro chamado Antologias de Consultório, dá para escrever várias situações muito interessantes, né? Por exemplo, a falta da resiliência por uma falta de experiência da pessoa. Há tempos eu atendi uma jovem de uma família até muito bem de vida, bem financeiramente falando,
Na época, ela estava com 16, 17 anos, e na segunda, terceira consulta, ela foi com o namorado. Quando eu olhei o namorado dela, claro que a gente não faz julgamentos, mas a gente faz análises para entender o que está acontecendo com o paciente da gente. E o rapaz não tinha nada, nada, nada a ver com ela. Um rapaz que tinha, isso foi coisa de 10 anos isso, já estava no século XXI. Rapaz vestindo como se fosse um hippie dos anos 60, 70, o cabelo todo desgrenhado, barba por fazer, provavelmente com um pouquinho sem banho, pelo odor, e com um jeito todo diferente de falar, e, obviamente, com um odor assim, de uma substância do tipo maconha, alguma coisa assim. Tinha, né? E eu falei, gente, mas que contraste, o que está acontecendo, né? E fiquei quieto, obviamente, falei nada. Numa próxima, aqui ficou na minha mente, ficou na minha cabeça aqui. Numa próxima consulta, ela voltou aí sozinha, eu consultei, eu conversei, e no final eu lancei aquela pergunta. Eu falei, olha, eu percebi que o seu namorado é muito diferente de você no sentido de raciocínio, de ideias, de vida, né? De comportamentos. Isso aí não te incomoda? Ou você se adaptou bem? Como é que foi que está acontecendo, né? Porque eu via nela um processo de depressão, um processo de angústia na vida dela. E tinha problemas familiares, claro, também tinha, né? Mas a resposta dela, uma resposta que eu já estava fazendo a receita dela, parei a receita e fiquei mais uma hora com ela. Fui embora, mais uma hora com ela no consultório. Ela respondeu assim para mim: é antes mal acompanhada do que só. Falei, como é que é? É o que eu tenho. Tá bom assim. Foi só, sua família? Não, o que eu tenho é ele. Quer dizer, por isso que eu fiquei mais uma hora com ela. Olha que coisa profunda que ela falou. Uma frase que ela me disse me abriu um campo enorme de entendimento dela que eu não estava conseguindo entender antes. Que sofrimento da garota, né? Não conseguia. Aí foi falando que não tinha relacionamento com o pai, nem com a mãe, tem um irmão que eles não se davam bem. Ela vivia praticamente só dentro de casa, e esse rapaz, pelo menos, dava um pouco de companhia para ela. E era isso que satisfazia ela. E eu falei assim, depois de vários tempos de conversa, não tinha nada contra o rapaz, não é isso, mas ela foi entendendo que não é que ela tinha que ficar ou não com o rapaz, é que ela tinha que mudar o modo dela enxergar a vida, né? O modo dela. É óbvio que eu encaminhei a garota para uma terapia, né? Que é o necessário. A vida dela foi mudando depois. Mas pensem bem que frase pesada foi essa, antes mal acompanhada do que só. Né? Essa falta de coragem de defrontar os trabalhos, como está aí no texto da Joana, os trabalhos pode ser qualquer coisa, né? Trabalho, situação, circunstâncias, né? Vai trazer um sofrimento muito grande, que é aquele que se acomoda com a vida, aquele que vê a vida passar e a vida passa. E na vida nós temos duas situações, ou você vive ou você existe. As pessoas que estão existindo são aquelas que estão aí, os dias são os mesmos, a vida é a mesma, e passa um ano, 2, 3, 4 anos, está do mesmo jeito. Não houve uma evolução pessoal, um progresso pessoal. Essas pessoas estão existindo. Agora, aqueles que trabalham para o seu crescimento pessoal, aqueles que trabalham para a sua evolução, esses sim estão vivendo o planeta, vão viver a reencarnação de maneira com mais qualidade, ainda que aos trancos e barrancos. Né? Allan Kardec, ele vem falar que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. Essa frase, gente, isso é quase que um mantra, né? Todo mundo conhece essa definição. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, que é o básico, que é o principal. Muitas vezes, nos estudos do centro espírita que nós estamos, ou em grupos de estudos, mesmo seja fora, a gente vem a entender que o nosso modo de enxergar é outro. Tem que ser outro. Muitas palestras já falei isso, que o indivíduo pode estar frequentando um centro espírita, mas não ser espírita. O indivíduo pode estar frequentando o ser espírita e, ao mesmo tempo, estar participando de reunião pública e de grupos de estudos, mas pode ainda não ser espírita. O indivíduo pode frequentar reunião pública, grupos de estudos,
pode passar a frequentar as atividades sociais, assistenciais da casa, e não ser espírita. E ele faz, além disso tudo, começa a aprofundar e vai participar de reuniões mediúnicas, começa a trabalhar na mediunidade, e pode ainda não ser espírita. Porque o que faz a pessoa ser espírita é se houve transformação na vida dela para melhor. Porque se o indivíduo conhece o espiritismo, pratica tudo isso, e é a mesma pessoa o tempo todo, tem uma coisa equivocada. Se ele não tenta dominar suas más inclinações, se ele não tenta corrigir as suas más tendências, coisas que vêm de reencarnações passadas, ele não tem resiliência. Ele não tem capacidade de entender que nós estamos aqui, ou ele está na reencarnação, para crescer, e não para ficar a mesma coisa. O André Luiz e Emmanuel falam isso nos seus livros, e, aliás, o Emmanuel até foi mais taxativo, e fala assim, o indivíduo que conheceu a doutrina espírita, e depois de um certo tempo, ele é a mesma pessoa que era quando conheceu, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada, porque ele não entendeu a mensagem. Por isso que eu falei, a pessoa que faz tudo isso no centro, mas não se transformou, apenas tem conhecimento teórico e faz um trabalho ali, tudo bem, faz um trabalho, às vezes, social, um trabalho da mediunidade. Claro que isso é um trabalho, isso conta também. Mas como pessoa, como processo íntimo, como crescimento pessoal, está engatinhando, está ciscando ali, está patinando no mesmo lugar. Porque muitas vezes ele sai do centro espírita e vai ter o mesmo comportamento na rua, em casa, o que for. Vai ter a mesma dificuldade de cometer os mesmos equívocos que cometia antes. É uma situação que a gente tem que levar em conta, porque nós temos que. Esse conceito de Kardec é o que vai nos dar o mote da reencarnação, que está lá no Livro dos Espíritos. Qual o motivo da reencarnação? Por que nós reencarnamos? Para nosso progresso, para a nossa evolução pessoal, para a nossa evolução espiritual. Então, quando a pessoa fica na situação de não evoluir pessoalmente, ou aquela situação que eu falei que está apenas existindo e não está vivendo, eu costumo usar uma metáfora, né? Que é como se na nossa vida, assim, nós estamos numa estação de trem. Nós estamos ali na Gare, né? Onde se vai a bordo do trem. Você vai embarcar ali. Então, nós estamos no trem. Só que esse trem, ele não para. Ele está andando lentamente. Ele não para, mas ele está em constante movimento. Qualquer pessoa que estiver ali na estação consegue entrar ou sair do trem, porque a velocidade é muito pequena. Mas ele consegue entrar e sair. Esse trem é a vida. E nós estamos na estação, que é a nossa vontade, o nosso entendimento. Acontece o seguinte, que a partir do momento que nós nos acomodamos, o trem está indo embora e nós estamos na estação. Ele está indo, bem devagarinho, mas está indo. Uma hora que a gente se conscientiza e a ficha cai, a gente, opa, peraí, eu preciso nesse trem, não posso ficar parado aqui nessa estação. Quer dizer, eu preciso evoluir. Eu preciso ir para outros campos, outros lugares, eu preciso ir para lugares melhores. Agora eu vou entrar no trem. Aí entra no trem. Só que as outras pessoas que entenderam a informação melhor do que eles estão nos vagões lá da frente, bem lá da frente. Estão nos vagões que já entraram, já entenderam com mais antecipação aquilo que nós entendemos. Eu vou dar um exemplo clássico assim do que é resiliência, porque eu trouxe vários exemplos da Joana de Ângeles. Então, vamos comentar esse caso com vocês aqui. Como é que a gente consegue, vamos chegar na resiliência daqui a pouco, como é que um espírito consegue evoluir mais do que outro? E por que existem espíritos mais evoluídos do que nós? Olha, são duas situações mais comuns que acontecem. A primeira e mais óbvia, por que Jesus está no ponto que está e nós estamos nesse ponto? Primeiro que Jesus ele foi criado antes da gente. Né? A doutrina espírita nos ensina que a criação ela é constante, ela não para. Então, Jesus foi criado antes de nós. Então, ele tem mais tempo de chão do que a gente. Então, está lá onde ele está, bem distante, em relação a nós, né? Mas está conosco. Mas vibracionalmente, né? Vibratorialmente falando, ele está muito acima de nós.
a distância, não estou falando de distância geográfica, estou falando da vibração, né? Da frequência dele. Então, o que que faz, então? O primeiro motivo é ele foi criado antes da gente. Agora, vou dar um exemplo da Joana de Ângeles. O segundo motivo de um espírito ser mais evoluído que nós, apesar de sermos contemporâneos, vamos supor que somos criados ao mesmo tempo. Examinemos a nós aqui, então. Vamos supor que todos nós aqui estamos, eu que estou falando, vocês estão ouvindo, vamos supor que nós todos estivéssemos reencarnados na época de Cristo. Ouvimos a palavra de Cristo, tivemos contato, que estivemos naquela região, né? Tivemos contato mas nós fizemos um muxoxo, nós ouvimos de mercador, bateu aqui, saiu ali, e nós não demos importância à mensagem, nós não demos importância a esse processo. Mas Joana de Cusa, não. Joana de Cusa era a esposa do intendente de Herodes Antipas, que é o Cusa, que Joana de Cusa é uma encarnação naquela época de Joana de Ângeles. Então, Joana de Cusa, ela foi ter com Jesus. Ela não está aguentando muito a vida dela, porque a vida conjugal dela não era essas maravilhas. Foi ter com Jesus. E Jesus falou para ela, conversou com ela, olha, eu vou falar com as minhas palavras, tá? O teu papel é lá na tua residência, na tua casa. Cuida do teu marido, cuida dos teus filhos. O tempo vai te dizer uma hora melhor para você agir. Então ela voltou para casa, que diz ela também, diz Emmanuel também, que tem quem olha para Jesus, quem conheceu Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa, né? Se nós então fomos, porque nós caímos no equívoco, né? Ela voltou para casa e começou a ter mudanças no seu comportamento, a tal transformação moral que Kardec fala, né? Começou a ser uma melhor esposa, apesar do marido continuar não entendendo, continuar fazendo um pouco o caso dela, e começou a criar melhor os filhos, criar melhor, mas foi até que o marido dela ficou doente e desencarna. E os filhos já maiores foram seguir a vida, ela resolve, aí sim, agora eu vou seguir aquilo que eu quero fazer. E fez de tudo naquele processo encarnatório para ajudar as pessoas, inclusive os leprosos, os doentes, os famintos. Começou a seguir os apóstolos, então começou a ter uma vida diferente. E foi assim, não parou mais. Nas outras reencarnações de Joana de Ângeles, ela sempre foi aquela que fazia a diferença. Hoje é a Joana que nós conhecemos. E hoje nós estamos aqui. A nossa diferença é essa, que ela teve vamos dizer assim, uma evolução mais vertical, uma linha vertical no gráfico, e nós somos uma linha assim de zigue-zague, né? Bem horizontal agora, que a gente está começando a subir um pouquinho, né? Então, essa é a outra maneira que o espírito tem de evoluir mais rápido que o outro. A sua conscientização e o uso da resiliência, o uso da superação para que as coisas funcionem e evoluam melhor. Nós temos aqui vários exemplos de superação. Nós temos Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Joana de Cusa, João Batista, Judas Iscariotes, Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves e nosso Allan Kardec. Isso aqui para dar um exemplo daquelas casos que a gente conhece com mais familiaridade, né? E, finalmente, né, claro, um exemplo maior nosso de resiliência, né? Cristo, né? Além da resiliência de chegar onde chegou, que é óbvio que 2000 anos já está mais à frente, mas o exemplo que ele deixa para a gente, né? Eu não falo no presente, que ele não deixou, ele deixa para a gente sempre o exemplo, é o caminho a seguir. Ele veio abrir veredas para nós, abriu, e as avenidas estão largas para a gente seguir aí, graças à presença dele no planeta como encarnado. Ele só encarnou uma vez nesse planeta, óbvio, né? Então, imagine um espírito que foi responsável pela criação do planeta, materialmente falando, e o acompanhamento de toda uma natureza crescente, uma humanidade aqui presente. Imagina o nível que é esse espírito, né? Então, está aí o nosso exemplo maior de resiliência e de modelo para que nós possamos seguir. Nosso modelo e guia, que está lá no Livro dos Espíritos, né? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Ponto. Enfim, essa aqui é a mensagem que eu queria passar para vocês, do nossa necessidade dessa resiliência, dessa superação, né? Não só agora, mas daqui para frente vai ter que ser, o nosso entendimento tem que ser sempre assim, né? E que nós possamos cada vez mais compactuar com essas ideias dos amigos espirituais, nos ensinando, nos amparando, nos acolhendo o tempo todo.
Senhor Jesus, Mestre amado, que os teus ensinamentos, que teu exemplo, que servem para nós como objetivo, como molde, como modelo, que nós possamos, Jesus, segui-lo, apesar das nossas limitações e nossas dificuldades, segui-lo da maneira mais correta, da maneira mais resiliente, da maneira mais próxima, vendo nos teus exemplos e nos exemplos daqueles que o Senhor nos envia, como teus representantes, teus mensageiros, aqueles que vêm ajudar a humanidade, muitas vezes no caos que reina. E sabemos que tudo que acontece no planeta é do seu conhecimento, da sua permissão. Então, que nós tenhamos a conformação e a resiliência de enfrentarmos as coisas que aparecem, as situações que surgem, sejam as circunstâncias materiais, sejam as circunstâncias espirituais, que nós possamos dar conta com capacidade, com enfrentamento, com coragem, Senhor, com galhardia mesmo, para que nós possamos juntos crescermos, aumentarmos a família daqueles que entendem melhor, daqueles que conhecem, se conscientizam mais da tua mensagem, dos teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus. Proteja esses companheiros que estão morando em outro país. Proteja-os e a todos os outros, todos os habitantes de todo esse planeta, que possamos ter mais paz, mais alegria, que possamos ter mais consciência, apesar das dificuldades enfrentadas. Muito obrigado, mestre. Assim seja.